bem, entramos na última hora. Tecnicamente, nós temos hoje juristas, nós temos o questionamento de juristas com relação ao que vazou, a chamada agora Vaza Jato, as mensagens que vazaram. Você pode até discutir tecnicamente. Você pode discutir tecnicamente se essas gravações forem apresentadas para saber se houve ou não edição. Eu não concordo nem com esse, nem com aquele outro posicionamento, primeiro, porque, infelizmente, essa Intercept, com esse jornalista que vem oferecendo a conta-gotas essas mensagens, por que ele não entrega tudo? Entrega tudo e não parcialmente. Fica cada semana vazando ali uma conversa. Eu não acredito, porque isso tudo... Eu sempre tenho uma convicção pela história recente do nosso país. Pela história recente do nosso país. Dos grandes interesses que tem no nosso país. Inclusive de fora. E, naturalmente, aqueles que são as seclas dessa gente de fora e transformaram o nosso Brasil num grande balcão de negócios. O Sérgio Moro, eu tenho aqui, tanto no Chile, no Peru, nos Estados Unidos, juízes que disseram o seguinte: esse juiz, Sérgio Moro, a gente não sabe como ele não está morto ainda, como ele não morreu. Esse homem é um patrimônio do nosso país. Ele é sério. É diferente, por exemplo, e você não vê a mesma seriedade, daqueles, e não são todos, de alguns da corte, da mais alta corte do nosso país, do STF. Gente que deveria transformar o país na seriedade, na oportunidade que tem, na mais alta corte para tratar com seriedade as coisas desse país. Mas eu não vejo, por exemplo, no doutor Gilmar Mendes a mesma seriedade. Eu não vejo a mesma seriedade no doutor Ricardo Lewandowski. Eu não vejo a mesma seriedade no doutor Marco Aurélio Melo. Eu não vejo a mesma seriedade no doutor Alexandre. Mas ali a gente percebe, porque cada um tem um histórico de indicação política. Você vê um posicionamento sério. O ministro Barbosa, por exemplo, ele disse o seguinte, assim como outros ministros, é muito sério. A Lava Jato é um patrimônio do nosso país. A Lava Jato contribui e já contribuiu e muito. Enfiou na cadeia muitos bandidos e bandidos ligados ao PT, mas também ao PSDB, a outros partidos. Estão e negociaram a liberdade e assumiram o esquema criminoso junto a esses governos. Mas principalmente ao governo petista. Eu vejo que é pouco ainda essa história do sítio, essa história do triplex. Tem muito mais do que isso. Porque foi dito, inclusive, pelo ex-procurador-geral da República. O Lula é o grande comandante do maior esquema criminoso que já existiu nesse país. E como não acreditar? Primeiro nas ações. Eu não estou falando aqui com paixão, mas o dinheiro que saiu daqui, o dinheiro que foi para Cuba, o dinheiro que foi para outros países, esquemas e mais esquemas, não dá para aceitar. Isso não muda nada. Essas mensagens não vão alterar o curso da história da Lava Jato. Muitos brasileiros foram às ruas e deram um recado. E esse recado, principalmente para os políticos e também para o STF, de apoio ao ex-juiz Sérgio Moro e ministro da Justiça, que deixou claro nas redes sociais, ele está atento, ele está ouvindo, encaminhou para o Congresso um projeto anticrime para punir quem desvia o dinheiro público. Por que esses congressistas não querem aprovar essas medidas para combater a corrupção? É porque uma boa parte
é de bandidos, infelizmente, no nosso Congresso. Bandidos que não têm compromisso com a seriedade, que não têm compromisso com a transparência. Mas não é só Brasília, não, porque essa coisa está na entranha, essa coisa está entranhada. Essa coisa é uma doença crônica no nosso país, alimentada por corruptos que, quando saem, mantêm filhos ou outros do esquema. Não é só o aparelhamento da coisa pública através da política, mas são sanguessugas. Olha que ninguém nem fala mais de sanguessuga, mas ainda tem, sugando o nosso dinheiro, o dinheiro público. Da mesma forma nós temos em Marília, da mesma forma nós temos na região, porque uma corrupção, ela não existe apenas na capital federal. O novo delegado da Polícia Federal, que assumiu a chefia em Marília, veio com um único discurso de combater a corrupção em Marília. É isso, doutor, que nós esperamos. Porque o que nós estamos enxergando é muito pouco perto do que existe em Marília, de dinheiro desviado, que fez a fortuna e o império de políticos dessa cidade. Bandidos! 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 É isso que a gente espera. Uma polícia federal mais firme, uma justiça federal transparente para essa população, porque o dinheiro é nosso. É saber como entrou e como saiu esse dinheiro. É prestar contas à nossa população. Se avizinha mais uma eleição. De novo, é a mesma gente. Agora eu estou falando de Marília. E não dá para ficar indiferente. Marília tem que sair da sua letargia, dessa paradeira. Não é possível o mais dos mesmos sempre na política de Marília. Não é possível o mais dos mesmos. Não dá. Então, faça uma avaliação. Não é essa história de estar roubando, mas está fazendo. O meu político de estimação rouba, mas faz. Não. Ladrão é ladrão. Até porque quem vota em ladrão não é eleitor. Me perdoe. Quem vota em ladrão é conivente. É conivente, não é eleitor, é conivente. Quem vota em ladrão é conivente. Com essa história de rouba, mas faz. Bandido é bandido. Fede, destrói, acaba com saúde, acaba com tudo. Cria essa máquina e que vai sustentando por décadas o seu histórico. Eu ainda tenho fé, viu? Eu ainda acredito. Entra delegado, sai delegado da Polícia Federal. Mas a gente espera, Polícia Federal. Ô, Polícia Federal, aqui em Marília. É isso que a gente espera mesmo. Tomara que coloque na prática o novo chefe da Polícia Federal, que veio com um único discurso: combater a corrupção aqui em Marília. Eu espero que isso aconteça em nome de toda essa população que nos acompanha todos os dias. As manifestações